Então vamos lá, senhoritas, começando agora falando um pouquinho sobre redação oficial. O tópico de redação oficial, para vocês terem noção, no certame não, né? É processo simplificado seletivo do professor substituto, nome grande, né? Processo simplificado, como é que é? Processo de seleção, como é que é? Processo simplificado de seleção de professores substituto. Esse é o nome do concurso de vocês, né? Que vocês fizeram agora em dezembro, né? Não é concurso, né? Prova de contrato não é concurso, é processo seletivo. Então, para vocês terem noção, só caiu uma questão de redação oficial. Isso é certo, gente. É um assunto que a gente tem certeza que vai cair. Certeza mesmo. A gente não pode falar certeza absoluta, né? Que a gente está sendo redundante, né? Mas é certeza, agora eu vou ser redundante, certeza absoluta que vai cair uma questão de redação oficial. Isso é fato. São 10 questões, vocês podem anotar, ainda bem que a gente está gravando isso daqui, vocês podem anotar o seguinte pensamento, a minha seguinte fala. Vão cair ou 8, opa, assim, né? Ou 8 ou 10 questões de língua portuguesa na prova de vocês. Dessas 8, vamos botar aqui 10 questões para ficar mais fácil o cálculo, que eu sou de letras, né, gente? Para ficar mais fácil o cálculo. Ó. De 10 questões, uma questão, redação oficial. Isso é fato. Uma questão é redação oficial, que vai ser a questão de número 8. Viu aí, ó, já estou até falando. Ó. Já pensou se cai no número. Normalmente é a última questão, né? A questão ou a 8 ou a 10, tá? Vai ser a última questão. Essa não aqui. 4 ou 3 itens vão ser de compreensão e interpretação. Então, aqui, gente, ó, a gente vai ter 4 ou 3 questões só relativas ao texto. Só relativas a texto. Então, por que eu estou querendo dizer para vocês? Que 40% da prova de português de vocês, a gente praticamente, em 3 aulas, a gente já vai ter batido. Em 3 aulas, 40% da prova de vocês. Redação oficial, o que vocês precisam saber para redação oficial, hoje, e no máximo mais uma aula, a gente já consegue fechar. Entendeu? No máximo mais uma aula. Não vou precisar de mais outra aula para a gente falar de redação oficial. Tá ok? Então, vamos avançar. É um assunto que não é um dos melhores, porém, não é um dos piores. Vou compartilhar aqui na tela agora com vocês. Eu mandei para vocês aí? Mandei, né? Depois vocês Sim. imprimam, não tem necessidade agora não, tá? Então, olha lá, meninas. A gente tem aqui todas essas questões aqui, banca quadrix, tá? Não tem nenhuma questão de outra banca. Que é para a gente, é interessante a gente entender como que a banca trabalha o assunto, né? Aí a gente vai trabalhando o estilo da banca. Vamos lá. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, terceira edição, julgue o item a seguir. O que eu quero que vocês entendam antes da gente começar a resolver essa lista de exercício? A redação, o que vem a ser redação oficial? A redação oficial nada mais é do que a forma qual a administração pública, ou seja, o Estado, se comunica com o próprio Estado, né? O Estado comunicando entre ele, né? Ó, um órgão, uma secretaria, a Secretaria de Educação quer falar alguma coisa com a Secretaria de Cultura, que por sua vez quer falar com a Secretaria de Esportes, que a Secretaria de Esporte quer convocar a Daniela. Entendeu? Então, assim, é a forma como a administração pública conduz a sua comunicação internamente, externamente, entre eles e também com o povo. Entendeu? Isso daí é a redação, em tese, é a redação oficial. E a redação oficial, meninas, ela segue um padrão. Ela segue um padrão que não muda. Esse é um padrão que não muda. Quando a gente estuda redação oficial, o intrigante da redação oficial é o seguinte, ao mesmo tempo que é intrigante, é gostoso a gente saber, porque envolve questões políticas também. Por que envolve questões políticas? Porque você, primeiro, precisa saber a estrutura do sistema público.
Você precisa saber ali quem é o chefe do executivo. Se eu perguntar para vocês quem é o chefe do executivo, vocês vão saber me falar? Tá fechado seu microfone. O nome da pessoa, você quer? Não, O não precisa o nome, presidente o Jair cargo. Bolsonaro. Hã? Do executivo presidente, no caso, né? Isso, só que ele é presidente do executivo federal. Quem é o presidente? Quem é o representante? Quem é o executivo estadual? Governador, Governador. Quem é o chefe do poder executivo municipal? prefeito. Prefeito. Entendeu? Então, chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito. Executivo. Quem é o chefe do poder legislativo? Presidente da Câmara Do Senado. Legislativa do Senado? Aham. Presidente do Senado, no caso, né? Executivo, Legislativo e... E o Judiciário. Ah, tá. Quem é o presidente? Quem é que comanda o Judiciário? Quem comanda o Judiciário é o STF. Vamos dizer assim, é a esfera máxima do poder judiciário, tá ali, ó. Da justiça brasileira acaba lá no STF. Por isso que ele está sempre em discussão. O STF está sempre na mídia, porque o STF é que manda na justiça brasileira. A briga toda que tem aí do STF é porque o STF quer legislar, sendo que ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para legislar. Ele foi feito para, vamos dizer assim, tratar sobre leis, para julgar o que é pertinente à lei, o que está dentro e o que está fora da lei. Ponto final. Entendeu? Então, quem é que é o responsável direto pela justiça? O presidente do STF, o ministro-chefe lá do STF. Não são todos, é só um, tá bom? Então, a gente tem que saber essa estrutura. Por que a gente tem que saber essa estrutura? Por conta de um negocinho, aí entra aquela parte, a parte chata da redação oficial é essa. São duas partezinhas chatas da redação oficial. É você saber aqueles pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Sua Santidade. Por exemplo, o Papa Francisco. O Papa Francisco, você não fala Vossa Excelência, você fala Sua Santidade, o Papa Francisco. É assim que se trata o Papa, né? Sua Santidade, o Papa Francisco. Excelentíssimo Senhor, Presidente da República, né? Excelentíssimo, enfim, para os chefes dos poderes, dos três poderes, a gente utiliza um vocativo diferente, um pronome de tratamento diferente. Aí a gente vai tratar disso mais para frente. E outra coisa que é um pouquinho mais chata é o seguinte: existem documentos diferentes. A gente tem ofício, circular, memorando, exposição de motivos, aviso. Quem é que pode? Se a Secretaria de Educação do Distrito Federal quer conversar algum assunto com a Secretaria de Esporte, ela vai mandar um ofício ou ela vai mandar um memorando? Entendeu? Aí você está fazendo uma pergunta ou é uma resposta? É uma resposta. É uma resposta. Certinho. Vai mandar um ofício. Então, em que ocasião a gente faz um ofício? Em que ocasião faz uma circular? Em que ocasião se faz um memorando? Em que ocasião se faz um aviso? E outra, quem é que, a pessoa que manda, quem é a pessoa que manda o ofício? É o remetente. Então, remetente. Quem é que recebe? O signatário. A gente chama de destinatário, mas na redação oficial é o signatário. Precisa ter o nome da pessoa, porque imagina só, eu sou o secretário de Educação do Distrito Federal e quero falar com o secretário de Cultura do Distrito Federal, de forma oficial. Aí eu vou só simplesmente colocar lá Secretaria de Cultura e entrego lá na portaria. Aí o carinha vai perguntar bem assim, tá, beleza, mas eu vou entregar para quem? Pode ir? Pode falar aí. Vou levar.
Prontinho. Eu vou entregar esse documento aqui para quem? Tá, secretaria. Não, é para a Secretaria de Cultura. Quem? É para a parede? É para o jardineiro? É para quem? Entendeu? É para a copeira? É para o pessoal da limpeza? Não. Eu tenho que identificar local, número, data, tudo bonitinho, tudo especificado. Quem é que vai receber? De tudo isso, a gente já tem a primeira questão aqui, ó. No caso de se utilizar sigla. Ah, não, essa daqui é a questão 2 que eu estava falando, né? Sigla, não tem a sigla? Ó, Secretaria de Educação do Distrito Federal. Qual é a sigla? SEDF. Concorda comigo? Quando eu vou utilizar pela primeira vez uma sigla, convém eu colocar o significado da sigla todo. A partir da segunda vez é que eu só preciso utilizar a sigla, porque eu já falei a primeira vez, entendeu? Então você não utiliza assim, ó, no seco aqui, ó, é o MEC. Não. Então essa primeira questão aqui, ó, no caso de se utilizar sigla, tá bom aí para vocês, gente? Vocês veem a telinha de vocês mexendo aqui? Quando você aumenta, sim. Hã? Quando você está aumentando, sim. Não, aqui O meu sumiu para mim aqui o texto. O que eu fiz, será? Sumiu o texto? Sumiu. Só tá aparecendo só a gente. Você, José. Poxa, como que você fez isso? Não sei. Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui para te ajudar. Volto. Vamos ver se vai. E agora? Voltou. Voltou. Voltou, né? Então, olha lá. Então, ó, no caso de se utilizar a sigla na comunicação oficial, convém informar o seu significado na sua primeira ocorrência do texto, a fim de assegurar a clareza da redação? Convém. Então, a primeira vez é uma questão certa. Por que que ela está certa? Porque a primeira vez que você vai utilizar uma sigla, você tem que explicar que sigla é essa. Entendeu? Isso vale tanto para redação oficial quanto para redação discursiva. Mas uma redação, Alessandro, que nem é uma redação, ó, perdão. Qualquer um. Uma sigla já muito conhecida, tipo SEDF, todo mundo sabe o que é e a prova que eu vou fazer é para lá. Aí, mesmo assim, é bom colocar Secretaria de Educação, não, depois A SEDF? primeira vez, isso. A primeira vez, sim. Para não Ela é pecar por omissão. mencionada na redação, né, no caso. A primeira vez que ela é mencionada, pode ser lá em cima. Isso. Aí, se eu for falar lá embaixo, é só SEDF lá embaixo, né? Isso. Lá embaixo, nos parágrafos, no parágrafo de introdução, é inadmissível você usar uma sigla. Sério? Não, eu falo diretona, né? Sem colocar o significado dela. Porque você está introduzindo, que tudo que você colocar na introdução é a primeira vez que você está usando. Concorda comigo? Até de país, por exemplo, Estados Unidos, né? Mesmo assim, eu tenho que pôr Estados Unidos da América, Estados Unidos depois da América. EUA. Ah, tá. Agora, lá no desenvolvimento, existem algumas siglas que você, por exemplo, IBGE, IPEA, MEC, existem algumas siglas que já são muito batidas. Reza a lenda que você pode desprezar o significado, só colocar a sigla, entendeu? Até hoje eu não vi, pelo menos nenhum aluno me procurou me mostrando que ele foi penalizado por isso. Entendeu? Na dúvida, coloque a sigla. Só você, por exemplo, eu falava com as meninas agorinha, né? A lei, Lei 13.156 de 2015. Que lei é essa? Estatuto? De? Estatuto da pessoa com deficiência. Pronto, ó. Você vai colocar Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha o tamanho do negócio. Parece um texto, tá rezando o texto. Lei 13.156 de 2015. Pronto, é a mesma coisa. Lei. Mas a lei eu posso colocar? Pode, é lógico. Qual é o problema? Entendeu? O examinador que se vira. Mencionar a lei sem especificar. Lei já na introdução? Lei 9394 de 96 é o quê? LDB. LDB. Lei de Diretrizes e Bases.
Olha o tamanho, lei de diretrizes e bases. Tudo quanto é tipo de lei que você decorar é melhor para você. Porque assim, você vai colocar lei, principalmente o pessoal do direito, né? A gente faz muito isso nos concursos de polícia, né? Polícia e judiciário, que tem muito sigla, muito nome de órgão. O pessoal da educação não tem tanta sigla, né? As siglas que vocês mais utilizam é Constituição, LDB, PCN, esses documentos assim, entendeu? Agora o pessoal de carreiras policiais e carreiras jurídicas são mais siglas, né? Então, assim, você não vai colocar Lei Maria da Penha, Lei 13.000, 11.340 de 2016. Ah, que lei? Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, entendeu? Lei de Execução Penal. Lei 8.112, Lei Mas já, 800... no caso, já na introdução, a Constituição, por exemplo, eu posso pôr segundo CF/88. Não, aí no caso, você... Não, Na introdução, na não. introdução você coloca de acordo com a Constituição Federal de 1988, CF/88. Se E fosse tá, e da lei, das Mas outras também. fazer do mesmo jeito, assim, a lei, diretrizes, base, não é? Na introdução. Eu não entendi o início da sua fala, ô, Josélia. Se for para colocar qualquer lei lá na introdução, eu tenho que especificar ela direitinho. Lei, diretrizes e bases da educação, né? Assim, Se ela tiver número, não precisa, não. Não, precisa não. Se ela tiver número, não. Se você lembrar, né? Para que serve o número? Pra você lembrar. Você lembrar A o... Constituição é porque não tem número, é? É, a Constituição não tem número. A lei o quê? Lei 01? Ah, então só coloca a Constituição porque ela não tem número. As que tiver número, eu posso colocar. Pode, Segundo a Lei sem nem 13.000, tal, tal. o examinador que se vire para saber que lei é essa. Entendeu? Interessante. Porque, sim, você colocar o nome da lei, você está facilitando a vida do examinador. Agora, ele não pode te penalizar de forma alguma. Se ele te penalizar, é recurso ganho, entendeu? Com isso daí. Sacou? Agora, ó, existe uma forma de... Ó, Constituição Federal de 1988. A gente pode colocar a Carta Magna. Entendeu? Carta Magna é a mesma coisa de Constituição. Entendeu? Carta Magna. Carta Magna. Pequenininho. Sacou? Então, vamos lá. Então, a questão correta, entendeu? Número 2. Com base, né, no manual tal, um dos atributos da redação oficial deve ser a impessoalidade. O que é impessoalidade? A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de impessoalidade, a gente tem que raciocinar assim, ó. O Estado só deve ter interesse em assuntos respectivos a ele, ao Estado. Não pode existir, em hipótese alguma, interesse próprio. Porque quando eu tenho interesse próprio, eu estou infringindo o princípio da impessoalidade. Ou seja, eu estou sendo pessoal. Imagine só, eu sou o administrador aqui de Braslândia, professor Alessandro, administrador regional de Braslândia. Aí eu vou, mando um ofício em nome da administração lá para a Nova Cap, pedindo para a Nova Cap pintar os meio-fios da minha rua, podar as árvores da minha rua, né? Fazer os serviços básicos na minha rua. Eu estou sendo impessoal? Lógico que não, eu estou sendo totalmente pessoal. Então, eu estou, e inclusive está sendo crime, se eu não me engano, você usar da prerrogativa da sua função pública ao seu favor é prevaricação, é o crime de prevaricação. Entendeu? O diretor da escola, por exemplo, um diretor da escola usar da prerrogativa que ele é o diretor da escola e emprestar a escola para fazer um chá de panela para a amiga, para a irmã dela, para a cunhada, para algum amigo, fazer um chá de panela, se ela for denunciada e se for comprovado que ela agiu por interesse próprio, ela pode ser penalizada, pode ser punida, né, por conta da questão da impessoalidade. Então, assim, ó,
os assuntos da administração pública são de interesses público. Não é outra coisa. Quando a gente fala de impessoalidade em redação oficial, não existe de forma alguma, isso daqui, ó, vocês podem tatuar no cérebro de vocês isso aqui que eu vou falar, ó. Não existe de forma alguma saudações, cumprimentos, felicitações, né? Cumprimento Vossa Senhoria e não sei o quê. Não existe formalidade nesse sentido de cumprimentos. Na oralidade é uma coisa. Se eu estou ali, ó, o presidente, quando ele vai fazer um anúncio, né? Ele vai, sauda, né? O pessoal que está ali assistindo ele, tal. Mas se fosse ele escrevendo um documento, ele tem que ir direto ao ponto e acabou. Não existe nenhuma forma, qualquer fragmento, qualquer documento que você ler, se for um documento oficial, se tiver algum tipo de saudação, Tipo, boa noite, como vai? Alguma coisa assim? Isso, cumprimento, Vossa Senhoria. Daqui a pouco vai aparecer uma questão sobre isso. Tá errado. Você está ferindo o princípio da impessoalidade. Fechou? Agora, ó, essa primeira parte aqui tá correta. Agora, essa segunda parte aqui é o que está tornando a questão errada. Por quê? Ó, que decorre da ausência de identificação do signatário. Não tem lógica. Como que eu vou fazer um ofício para mandar lá para... Eu quero falar com... Eu sou o secretário de Educação. Vou mandar um ofício para falar com o secretário de Cultura. Eu tenho que colocar lá a identificação do signatário. Eu quero falar com quem? Com o secretário de Cultura. Ou então eu simplesmente vou fazer um ofício lá, ó, o destinatário, Secretaria de Cultura. Tá, beleza, mas quem da Secretaria de Cultura? Estão entendendo? Sim. Então, quem recebe a minha correspondência oficial é o chamado signatário. Tá bom? Entenderam? O signatário sempre recebe, é isso? Porque é o destinatário, né? Imagine que, ó, eu sou o remetente, que eu estou remetendo a carta, né? Eu estou escrevendo. Remetente. E eu sou... Gente, vocês nunca brincaram de mandar cartinha? Onde é que está a infância de vocês? Às vezes é difícil, professor. Aí, assim, A gente fica um pouco confuso por conta das palavras, entendeu? Então, ó, quem escreve a carta é o remetente. Quem recebe a carta é o destinatário. Só que na redação oficial se chama signatário. Entendeu? Aí vocês vão me falar bem assim, não, professor, eu nunca escrevi, eu só recebia, né? Vocês são dessas. Vamos lá. Então, entenderam a lógica, então, aqui? A parte 2. Tá? Tranquilo. Questão errada. Questão de número 3. Agora, ó, pelo que a gente já falou aqui, vocês conseguem resolver essa questão número 3 aí, ó. Lê aí, Dani, a questão número 3. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial, ou seja, a maneira como o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos, não deve se caracterizar por clareza, precisão e objetividade, pessoalidade, subjetividade, prolixidade, coesão, coerência e concisão, formalidade e padronização, uso da norma padrão da língua portuguesa. Não, no caso, é o que ela não deve ser, né? Isso. Ela não... Eu falei aqui agora, não tem nem 2 minutos. A B. B de bola, correto. Ela não deve ser pessoal. Lembra? Ela tem que ser sempre impessoal. Subjetividade. O que é subjetividade, meninas? É você escrever alguma coisa que eu precise ter um contexto para entender. É como se fosse escrever entre linhas. Digamos assim, ó, tá você e a Daniela, né, a Josélia e a Dani, vocês duas,
vocês trabalham na mesma escola. E aí, teve uma reunião pedagógica de vocês, né, lá na coletiva, toda quarta-feira, né, tem a coletiva. E vocês chegam aqui para partilhar comigo, fala bem assim, professor, hoje a gente aprendeu uma estratégia pedagógica bem legal. Beleza. Para mim não vai fazer sentido, não fez sentido nenhum isso que você falou. Por quê? Eu precisava. Contexto, né? Ué, que estratégia. Beleza, eu entendi o que é uma. Embora eu entenda o que é uma estratégia pedagógica, porém eu preciso entender qual é essa estratégia que vocês estão falando. Na cabeça de vocês, tá tudo certinho. Ah, a estratégia é essa, a estratégia é aquela, aquilo outro. Entendeu? Agora, para quem está lendo, tem que estar tão claro como está na cabeça de vocês. Isso no caso, quando está claro, está sendo objetivo. Né? A subjetividade é o oposto de subjetividade. Então, um texto subjetivo, ele precisa de elementos para você interpretar. E isso não pode acontecer na redação oficial. Você tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser coerente, coeso. Quando a gente fala de coesão, é aquelas questões gramaticais também, viu? Acentuação, crase, pontuação, tudo isso cai em redação oficial, viu, meninas? Daqui a pouquinho a gente vai ver uma questão sobre isso. A questão de coesão, a questão de coerência, a questão do sentido, né? O que você está escrevendo tem que fazer sentido. Tem sentido isso daqui que você escreveu? Não ou não tem sentido? Tem que ter sentido. E o que é um texto prolixo? Se eu falo para a Josélia, Josélia, hoje você está tão prolixa. Aí você, obrigado, professor. Você vai falar obrigado ou você vai me ofender? Sim. Imagina, chego lá na Dani. Dani, nossa, Dani, hoje na reunião você foi tão prolixa. Não lembro. Talvez eu esse é muito difícil. Prolixo. Então, pelo sentido, tem que ser algo bom, né, José? Não deve ser. Não deve ser e não é mesmo. Uma pessoa... Não é bom, não é bom. Não é bom. O que é uma pessoa prolixa? É uma pessoa que só fala água. Fala e não fala nada. Entendeu? É a mesma coisa de um texto, quando você vai escrever. Você escreve e não escreve nada. Só enche linguiça. É o famoso enchedor de linguiça. Um discurso político. A maioria deles fala e não fala nada. Então, mas é uma palavra bonita, né? Prolixidade. Não tem um objetivo aquela fala da pessoa, então, né, professor? É só encher linguiça, literalmente. Só para preencher a linha. Entendeu? É isso, texto prolixo. Oi? Isso aqui era outra coisa. Era uma palavra bonita. Não é, mas é uma palavra bonita, né? Nossa, você é tão prolixa. Faz sentido aqui, né? Nossa, você é tão prolixa. Não, então vamos voltar um pouquinho lá na subjetividade. Subjetividade, então, é algo que é com sentido, algo claro? Não, a subjetividade, ela tem até um sentido. Só que você precisa entender o contexto que ela está inserida para fazer sentido. Então, o manual não deve ser subjetivo. Não. De todas essas aí, a letra B, não tem nenhum item aí que está de acordo certo. com não tem nada aí que está certo. Tá. Nenhum desses três aí, Todos os outros não tem nenhuma parte que está errada. Todos os outros têm tudo, tá tudo certinho. Clareza, precisão, objetividade, coesão, coerência, concisão, formalidade, padronização, uso da norma padrão da língua portuguesa, tudo certinho. O que é concisão? A concisão, meninas, é você escrever o mínimo possível, dando o máximo de informações. Entendeu? Você escreveu, só que existe
uma máxima sobre esse pensamento. Como assim, Alessandro? Não necessariamente um texto conciso, ele é um texto que tem que ser obrigatoriamente pequeno. Porque, às vezes, um texto pequeno, ele tem, tá faltando muita informação, entendeu? O texto, para que o texto pequeno seja conciso, ele precisa ter todas as informações para quem está lendo entender perfeitamente. Por A exemplo, introdução da redação, Deus me livre. Não, mas ele tudo. tem que ter clareza, né, não, professor? As duas coisas, clareza e concisão. Clareza é você não ter, vamos dizer assim, você não escreveu nada, um texto técnico, por exemplo, um texto muito técnico. Se eu pego um texto carregado de direito, de direito, de linguagem jurídica, né, do juridiquês, tá tentando lembrar essa palavra, de juridiquês, tá um texto claro, mas não para todo mundo. É só você ligar a TV ali, ó, na TV Justiça, pega no YouTube aí, ó. Vocês verem lá uma sessão do STF. Cara, você vê os juízes lá, os ministros deliberando um assunto, chega, você fica assim, ó. E o que esses caras estão falando? A linguagem para eles lá tá muito clara. Por quê? Tá no contexto deles lá. Tá muito clara. Agora, para a gente não tá tão claro assim. Isso não deve existir na redação oficial. Não deve existir jargões. Tem que ser uma linguagem tão clara que a pessoa que mora lá no sertão da Bahia tem que entender e a pessoa que mora lá no Iapoque também tem que entender. Entendeu? Isso tem que ser claro. Isso me permite dizer que na redação oficial não é aceitável você colocar jargões políticos. Por exemplo, o pessoal que é policial fala de um jeito, né? O pessoal que é da educação fala de outro. Tem os três jeitos de falar, né? O pessoal que é vigilante, não sei se vocês conhecem algum vigilante, eles têm uma linguagem deles. O pessoal que é da saúde, é a linguagem deles. Isso na redação oficial não pode. Então, assim como não existe variação linguística na redação oficial. Por exemplo, como assim variação linguística? Macaxeira, mandioca, aipim. Não, existe um padrão. Ou é macaxeira, ou é aipim, ou é mandioca. Ah, mas lá no Espírito Santo fala aipim. Ah, não sei aonde fala mandioca. Não sei aonde fala macaxeira. Não, existe um padrão. Ah, o pessoal de Minas fala trem, o pessoal do Goiás fala coisa, o pessoal de Minas fala uai. Não existe uma variedade linguística. É a norma, é isso aqui, ó. Uso padrão, uso da norma padrão da língua portuguesa, nada mais. Só é admitido isso. Não existe, o estado do Goiás escreve de uma forma diferente. O estado do Maranhão fala de outra forma. Não, não existe isso. O pau que está em Chico está em Francisco aqui, ó. Mesma coisa. Então, voltando para a concisão. A questão da concisão é você escrever uma coisa pequena, dando o máximo de informações. O seu texto tem que ser completo, se ele for um texto pequeno. Mas é a observação que eu tenho que fazer para vocês aqui, ó. Não necessariamente um texto grande também não é conciso. Por quê? Às vezes, você precisa de todas as informações que tem ali. Um texto grande, por exemplo, 10 linhas. É relativamente um texto grande. Mas, às vezes, se você tirar uma palavra dali, perde o sentido. Da mesma forma que se você escreve 5 linhas, mas é menos, né? Um texto, escrevi um parágrafo de 5 linhas, mas está todo incompleto. E um parágrafo de 7 linhas é maior? Mas às vezes o parágrafo de 7 linhas é mais conciso do que o parágrafo de 5 linhas. Então, não liguem. O que eu quero falar para vocês com toda essa minha retórica aqui, ó? Não liguem o conceito de concisão a poucas palavras. Também é poucas palavras.
Porém, não é só isso, entendeu? Daqui a pouquinho vocês vão precisar disso aqui que eu estou falando para vocês. Por isso que eu estou repetindo isso aqui para vocês. Ó, número 4. Na redação oficial, pronto, aqui, ó. Tava nem lembrando. Na redação oficial, o atributo da concisão não se limita à extensão do texto. É o que eu acabei de falar, ó. Não necessariamente um texto grande é um texto que não é conciso. Ele pode ser conciso. Uma vez que uma redação demasiado curta é demasiada, né? Esse aqui eles erraram na digitação. Demasiada curta não necessariamente será concisa, né? Às vezes um texto, é o que eu acabei de falar para vocês, o exemplo, ó, um texto de 10 linhas, ele pode ser conciso. Por quê? Ele tem todas as informações precisas para o entendimento de quem está lendo. Ou seja, se na minha explicação aqui faltar um pensamento, eu não estou sendo conciso. Né? Se eu pergunto para a Josélia, Josélia, o que é esse objeto que está aí na sua, aí atrás de você? Aí você vai falar bem assim, é um negócio que abre e fecha. Está errado essa forma de explicar. Entendeu? Não está é um negócio que abre e fecha. Você quer encurtar demais. Nem sempre encurtar demais é benefício para você. É isso que, às vezes, os alunos, quando na faculdade, eu dei aula no curso de pedagogia, né, ali na Mauá. Na época era Mauá, ali na Águas Lindas, né? A galera penava para fazer resumo. Porque, às vezes, o pessoal pensa que fazer resumo de texto é simplesmente cortar a parte. Não, não é cortar, não é só cortar. Você tem que saber o que cortar. Porque, senão, não fica um texto conciso. Sacou? Às vezes você corta as partes mais importantes. Eu preciso saber fazer um resumo, preciso fazer uma boa síntese, eu preciso fazer uma resenha. Qual a diferença de resenha e resumo? Entendeu? Resenha e resumo. Pessoal de direito, eu canso de fazer resenha aqui para a galera. Trabalho acadêmico aqui, ó, vira e mexe, tem aluno aqui que me pede para fazer trabalho. Eu oriento a galera, ó, é assim, 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 assado. Vai fazer, aí já, né? Mas vamos lá. Entendeu a lógica? Aqui, ó, de que um texto conciso... Gente, se eu fizer vocês entenderem que a concisão não está ligada a só coisa pequena, eu já estou feliz. Eu consegui? Hã? Sim, Alessandro. Conseguiu, né? Então, vamos. Então, essa questão é certa ou errada? Vamos Certa. ver. Certinha. Questão certa, questão 4. Questão 5. O atributo da impessoalidade deve ser aplicado não somente à abordagem do assunto da comunicação oficial, mas também ao tratamento do documento ao seu remetente e ao seu destinatário. E aí? Certo. Certinho, a impessoalidade deve reinar do início ao fim. É isso que ela está falando aqui, ó. Ó, o atributo da impessoalidade deve ser aplicado não somente à abordagem do assunto. Não é só o assunto que deve ser impessoal. A forma como eu me comunico com vocês tem que ser impessoal. A forma que eu escrevo o documento tem que ser impessoal. A forma que eu vou fazer ali, ó, o remetente, viu aqui, ó, remetente destinatário, que eu tinha falado para vocês, olha aí, ó. Sacou? Josélia? Então, é uma questão correta. Questão 6. A questão 5. Questão 6. Essa daqui também tá batata. Vê aí, ó. Eu me perdi aqui, que ficou pequeno no negócio. Deixa eu voltar aqui e fazer igual eu fiz com a Dani. Peraí. E agora? Deu certo. Então, vamos Deu lá. certo.
Lê aí para mim a questão 6, pra vocês não ficarem enjoados só da minha voz. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se por determinados atributos, entre os quais é correto citar o A, né? Subjetividade e concisão. Aí tem embaixo aqui também, ó. Tem mais? Tem ali, ó, é de C, D e E. Pessoalidade, rebuscamento, linguagem coloquial. Aí seria a concisão. E você, o que você acha, José? A Dani já deu a dela, concisão. É, Esse E dela tá engraçado. É. é isso aí, Dani. Porque, assim, a subjetividade não é. Não Uhum, pode. isso mesmo. Personalidade também não. Rebuscamento, muito menos. Piorou. Então, é isso mesmo, é concisão. E linguagem coloquial, o que que é? Vocês lembram? A linguagem coloquial é a linguagem que você fala com seus amigos. Gíria, essas coisas, né? Você tá ali tomando um chopp, tomando uma cerveja, pá, tomando alguma coisinha ali, conversa ali, tipo assim, tá ligado, desse jeito, tal, essas coisas aí. É como se essa linguagem coloquial seria uma linguagem. Tem um outro nome ou é só esse nome mesmo? Linguagem do dia a dia. Assim, linguagem coloquial, ela tá ligada àquele sistema do denotativo e Informal? conotativo. Isso, É linguagem informal? informal, lembra que tem denotativo e conotativo? Sim. Denotativo, sentido de dicionário. Conotativo, sentido mais informal, Contexto. coloquial. Entendeu? Então, é a concisão. Certinho. Rebuscamentos são palavras difíceis. Isso, complicadíssimas. Não tem necessidade. Às vezes a gente pensa que quanto mais bonito for o nosso texto, assim, as mais palavras mais sofisticadas forem o nosso texto, melhor para a gente. Não é. Até mesmo para redação. É o arroz com feijão que funciona. É o arroz com feijão que funciona. Não existe escrito em nenhum lugar falando de redação, quando se fala de redação discursiva ou oficial, você tem que utilizar palavras requintadas. Não existe isso. O que você não deve utilizar são palavras erradas. É uma Não combinação. repetir muito, né? Não repetir. Assim, você repetir umas 2 vezes uma palavra, não tem problema. Não tem problema. Agora, o que vai te quebrar as pernas cara, a cada 2 linhas você escreve a mesma palavra. Aí não dá, né? É falta de vocabulário. Agora lá, questão 7. Julgue o item considerando a correção gramatical dos trechos apresentados e a adequação à linguagem e à correspondência oficial. A gente tem 3 erros nessa questão aí, mas tem um que já ajuda vocês. Eu falei lá no início. Qual é o primeiro? Ele está na cara. E aí? Cumprimentando. Pronto. Matou a charada. Por quê? Redação oficial não tem saudação. Não tem saudação. Entendeu? No caso, só manda, só quem Conforme manda, determina. quem recebe, e já Essa, o texto o texto, Isso. o assunto. essa Não vírgula tem que boa está noite, como vai? Tudo bem? Não, Alguma coisa? Estou aqui, estou ali, nada. nada disso. professor, Sacou? caso essas vírgulas que está entre o E, tá certo? Tá. Sabe por quê? Que é o seguinte,
É porque a gente está acostumado a pensar que o E não existe vírgula entre ele, só que ele está isolado aí, ó. Quando que você utiliza vírgula? Hã? É como um pronome? Ele não, né? Não, não, é a adição mesmo, é a conjunção mesmo, aditivo aí. Primeiro, ó, aqui é uma ação e aqui é outra ação. Aqui tem um sujeito e aqui tem outro sujeito. Quando você troca os sujeitos, por exemplo, antes do E, eu tenho um sujeito. O sujeito é a Daniela, antes do E. Depois do E, o sujeito é a Josélia. Nessas circunstâncias aí, ó, de sujeitos distintos, a gente tem o uso da vírgula depois do E. Qual que é o outro sujeito, o Alessandro? Depois do E. O determinação do presidente da República. Oi, Presidente. Alessandro, é essas coisas que eu e a Josélia assim, tem dificuldade, né? Depois, se você puder preparar uma aula bacana de identificação do sujeito, por exemplo, Sim. determinação, como assim? Eu, pelo menos, se fosse perguntar para mim o que é sujeito aqui, presidente do conselho, né, Josélia? Então, mas é Agora, tudo isso. determinação também. Não, é tudo isso. É determinação do presidente do Conselho Federal. É tudo isso que é o sujeito. Não é Pois só uma é essa palavra. identificação do sujeito que a gente tem dificuldade. Eu Isso tenho. daqui, ó. Pois é. Agora, o que você está me falando, o que você quis dizer é o núcleo do sujeito. Aí é outra coisa. Sim, mesmo falando sem falar o núcleo. Tá, eu sei que o núcleo, né, é a menor parte, sei lá, ou a parte Isso. principal. É Mas isso mesmo aí. se fosse falar o sujeito no geral, eu não saberia que era isso tudo. Entendeu? É por isso que existe essa vírgulazinha aqui. Mas isso daqui agora é uma discussão profunda, relaxa, vai ter o tempo certinho. E outra, identificação de sujeito, ó, quando cai, né, sobre isso, não tem tanta necessidade de você ficar paranoico com questão de identificação de sujeito, por quê? Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Identificar o verbo. Entendeu? Primeira coisa, numa análise sintática. É o primeiro mandamento da análise sintática. Identifique o verbo. Porque Cadê? No caso, o verbo aí. Em caminho. Em caminho. Mas tem outro verbo, ó, cumprimentando, ó, tá no gerúndio, ó, cumprimentando-o. Entendeu? Aí, mas vou ficar tranquilo, que nessa aula que vocês não vão ficar com dúvida, não. Mas olha só, cumprimentando-o, tá no gerúndio, ó, AND. Cumprimentando, falando, né? Essas terminações, ando, é gerúndio. Terminação, ido, ado, ó, cumprimentado. Ó, eu tinha cumprimentado a Josélia. O cumprimentado tá no particípio, né? Ó, quero cumprimentar a Josélia. O que é cumprimentar? Infinitivo. Então, a gente tem infinitivo, gerúndio e particípio. É o que a gente chama de formas nominais do verbo. Mas não se preocupe, cada momento, momento certo. Eclesiastes 3, cara. Cada momento acontece no momento certo. Tudo tem uma hora. Então, olha lá. Ó. Esse daqui é o primeiro erro. Em segundo, anexo aqui, ó. O que está em anexo? Cópia do despacho. O que está em anexo? Encaminhou esse anexo. Aqui, ó, estou selecionando. O que eu selecionei? Cópias do despacho. Cópias do despacho. A palavra cópia é masculina ou feminina? Feminina. Então, ela não tem que estar em anexo, ela tem que estar anexa. E o negócio do em? Então, em anexo e aí anexo. é o que eu vou te falar. Se for em anexo, estaria correto. E entre vírgula. Do jeitinho que está aqui, tinha que ter um em aqui, ó. Tinha que ter o em para estar certo. Agora, o que está tornando isso daqui errado? O fato da palavra anexo estar no masculino, que não está concordando com a palavra cópia. Isso é concordância nominal, que a gente fala. Lembra que eu falei do asa? Um dia desse com vocês, ó. Adjetivo, substantivo e
Advérbio. Nesse caso aqui, ó, cópia é substantivo. Anexo é o quê? É adjetivo. Então, é anexa, cópia. Deixa eu mandar aqui um negocinho aqui para vocês. Espera aí. Não, tá aqui. Depois eu mando, vai ficar tranquilo. Tá aqui, tarará. Entenderam? E outra coisa aqui, ó, para finalizar, teu conhecimento. Teu, você vai falar teu numa redação. No máximo aqui eu coloco, se eu for utilizar um pronome aqui, tem que ser pelo menos vós. Nosso? Vós, depende com quem eu estou falando, né? Depende com quem eu vou falar. Aqui no caso, ó, eu poderia simplesmente colocar para conhecimento e medidas. Não precisaria colocar o pronome aqui, ó. Agora, o teu é muito pessoal, entendeu? Muito íntimo. Ó, Josélia, para o teu conhecimento, fique na sua, entendeu? Fique na sua quando eu estiver passando. Não fala comigo. Entendeu? É mais ou menos isso, ó. Você vai me dizer que você nunca usou um teu aí no momento de raiva. Sim. Então, é muito pessoal, é ou não é? Verdade, com redação. Entendeu? Para redação ainda até que ainda passaria. Agora, para redação oficial, jamais. Sacou? Então, ó, os 3 erros aí, ó. O primeiro erro, são 2 erros que ferem o princípio da impessoalidade. Esse aqui, ó, cumprimentando, por que fere o princípio da impessoalidade? Porque em redação oficial não existe cumprimento, não existe saudação, não existe elogio, não existe nada disso daqui. Outra coisa. Para estar correto, é uma palavra que estaria correta aí, no caso. Não teria, já teria que ter só conforme a determinação, já direto ao ponto. Entendeu? Parará. Pronto, essa é uma questão errada. Sacou? Próxima questão aqui, ó. Aí a gente fecha aqui o dia de hoje. Com relação tal. Assinale a alternativa correta de acordo com MRPR, que é o Manual de Redação da Presidência da República. A simplicidade, essa daqui está muito legal. Ó, já vou começar de baixo para cima. Jargão burocrático. Eu vou usar... O que é jargão? Lembra que eu falei para vocês? Jargão é a particularidade de uma língua da comunicação entre profissionais. O pessoal do direito se comunica de uma forma, o pessoal da segurança pública se comunica de outra forma, o pessoal da saúde fala de um jeito. Pode existir isso? Então, esse item aí é errado. Outra coisa aqui, ó. Esse item D, ele foi mal formulado. Tinha que ter tá vendo aqui, ó, um novo tema, parará. Tinha que parar em operadores. Imagine que tem um ponto final bem aqui, ó. Entendeu? Imagine que tem um ponto final aqui. Aí, ele quer saber o quê, ó? Se esse texto aqui, ele é um exemplo de texto claro. Tá claro? Lê esse item aí, ó. Vou ler para vocês, ó. Um novo tema social propõe-se ao reconhecimento da demanda não satisfeita, mediante os mecanismos da participação e do coenvolvimento ativo dos operadores. Tá claro isso aqui para vocês? Não. Um novo tema social. Que tema social é esse? Foi o que eu falei para vocês agorinha. Professor, hoje a gente aprendeu uma estratégia pedagógica muito eficiente lá na escola. Tá, gramaticalmente, ó, tá um texto coeso? Tá um texto coeso. Tá um texto coerente? Tá um texto coerente, porque querendo ou não tem sentido. Só que a gente não está entendendo esse sentido. Então, ele não está claro. Sacou? Então, esse fragmento aqui não é um exemplo de texto claro e adequado para constar em um documento oficial.
Imagine o chefe da seção lá a não ser que o cara que for receber esse documento, ele tenha ciência do assunto. Agora, o cara nunca participou de um movimento, né? A primeira vez que ele está tomando conhecimento desse assunto aqui, ele vai ler: um novo tema social propõe o reconhecimento de demanda não satisfeita. A única coisa que eu entenderia aqui seria demanda não satisfeita. A única coisa. Aí agora, ó, letra C. Uma característica do texto oficial é ser coeso, ou seja, ser capaz de transmitir um máximo de informações com o mínimo de palavras. Só existe uma palavra errada aqui. A palavra coeso. Já vou ajudar vocês. Por quê? Esse conceito aí não é de coesão. Esse conceito é de Concisão. concisão. Então, só errou por conta do conceito, da palavra aí, ó. A única palavra que deixou esse item errado é a palavra coeso. Porque o que ele está falando aí é de conciso. Sacou? Então, circula isso daí, ó. Esse aí é um peguinha. Aí agora, letra B. A letra B, essa daí vocês vão acertar de lata. Tá certo ou errado a letra B? Da grande extensão do território brasileiro, são bem aceitos os regionalismos vocabulares nos atos e expedientes oficiais. Tá errada. Erradíssima. Tá tão errado quanto 1 mais 1 são 3. Entendeu? E qual é a Não sua... são bem aceitos, né? Hã? Não são bem aceitos. Não são bem aceitos. Agora, a letra A é a questão, é o item correto, ó. A simplicidade da linguagem é acatada nas comunicações que partem dos órgãos públicos federais, desde que não represente, ó, o que eu falei para vocês, ó, não represente pobreza de expressão, ou seja, é o feijão com arroz, né? Você não precisa utilizar um vocabulário extremamente requintado, porém você também não vai utilizar qualquer tipo de palavra, né? É basicamente isso daí. Entendeu, meninas? Então, olha só. Mais uma vez, para ficar fixado na mente de vocês aí, ó. Essa 7 aqui, ó. Se fosse para estar correto, como é que ficaria essa questão correta aqui? Eu vou até digitar no chat aqui, ó. Ó, como é que ficaria correto? Qual? A 7 aqui, eu vou até... Determinação do presidente do Conselho Federal encaminho ao senhor, anexa cópias, né? Anexa cópias do despacho. Só cópia, no singular. Eu falei, só cópia. Ah, falou? Do despacho exagerado. Exarado. É porque é feia mesmo essa palavra, é exarado. Essa aqui, ó. Tô vendo, agora tô enxergando. Nos autos Do processo número para teu conhecimento. Não, para conhecimento. É mesmo que o teu não pode. Para conhecimento e medidas cabíveis. Isso. Aí, no máximo, se fosse aqui, ó, depois de cabíveis, colocaria de Vossa Senhoria. Ou então, de Vossa Excelência, depende com quem eu tô falando. Sacou? Sim. Então, meninas, agora, ó, fica como dever de casa, essas outras aqui, ó. A única questão aí que eu vou fazer questão de resolver com vocês, dessa lista aqui, é a questão 8, deixa eu ver se é a 8, a questão 8, 9, não, questão 9, vocativo não, questão 9, depois é rapidinho, ela é batidona, tá ok? Aí, gente, então, olha só, então a gente vai finalizar no próximo encontro. Vocês vão participar amanhã da oficina de redação? Eu vou ver pelo horário, às vezes não dá.
para mim, que eu pego minha filha na escola, para mim só a partir de 8. Qualquer coisa eu entro a partir das 8. Tá, porque assim, ela é sempre. Eu abro a sala às 19h30, mas eu começo às 19h45, mais ou menos. Tá bom? Eu acho que a Josélia participou semana passada. Sim, participei. Participou, né? Para mim. Tá. Alessandro, antes de Oi. finalizar, só umas dúvidas que eu tive da correção da minha redação. Aí você falou que eu ia poder falar um pouquinho, né? Sim, vou falar. Em relação, assim, ó, alguns erros que eu tive, né? Por exemplo, Dá aspas, lembrei. da aspas, E letra maiúscula. letra maiúscula. A luz da Constituição, eu não lembro o porquê da A luz da Constituição, crase no ela tem começo, não crase. lembro É porque por ela é quê. uma, assim, ela é um adjunto, não, é um adjunto adverbial. Não, locução adverbial. Ela é uma locução adverbial. A luz dá é uma locução. Simplesmente, a regra dela é essa. Simplesmente por isso, que ela é uma Não é A locução mais A. adverbial. Não é a mais a, é porque ela é uma locução. Existem palavras que recebem crase por conta do a mais a, e existem palavras, expressões que recebem crase porque Deus quis. Esse que é o caso das locuções. Deus olhou e falou bem assim: olha, esse conjuntinho de palavras aqui, vocês vão receber crase. E foi assim. Deus nada, o ser Entendeu? humano que é um negócio das coisas. Os Não é? gramáticos, Os gramáticos. Né? Aí a gente fala bem brincando, né? Entre os professores de português, os desgramáticos. sim. Esses caras aí. Então, assim, por isso, questão de locução adverbial. À luz da Constituição, tem crase. Agora, sob a luz, não tem crase. Entendeu? Porque o sob já é uma preposição. E esse a também. Então, duas preposições não rolam. Ou é uma preposição e um artigo, ou no mais nada. Tá. Aí E com aspas. relação a aspas, você não está. Normalmente, quando você, numa redação ali, você colocou a aspas em si porque você estava copiando ali naquele momento. Você conseguiu O copiar tema, ipsis literis, como a gente fala no latim, né? Literalmente. Agora, quando você está no dia da prova, não tem a necessidade de você colocar aspas, porque você não está. Pressupõe que você está fazendo uma paráfrase, como se fosse uma reescrita, né, do pensamento. Você não, a não ser que você memorizou tudo ali, ó. Qual é a regra de utilizar as aspas? É o que você utilizou, está correto, a forma de aspas, né? Foi a forma de. Como é que foi, cara? Tô tentando lembrar aqui. Você colocou aspas no. Citação? Isso. Quando você utiliza Eu aspas, tirei parte do PDPM, parte isso. Isso. da ação governamental. Quantas linhas você utilizou? Quantas linhas? Para você colocar aspas? 2. 2 linhas, né? Não, então não tem a necessidade, mas também não está errado, entendeu? Eu só apontei, você não precisava utilizar. Até porque parte dela, né, colocou, por exemplo, áreas tecnológicas, e áreas tecnológicas ficou maiúscula. Aí, será que se não tivesse aspa, ia dar a entender que eu escrevi errado? Que nem Se você não falou, não tivesse aspas, precisa sim. letra maiúscula. Sim. Aí, mas lá, como eu copiei de lá, eu copiei do jeitinho que estava, com letra Se maiúscula, no texto da essa lei, parte. se no Hã? texto da lei, se no texto da lei não tem vírgula, por exemplo, você não vai colocar vírgula, você vai estar copiando igualzinho, tá? Porque pressupõe que se o texto para ele ser publicado, uma lei para ela ser publicada, ela tem que ter passado por uma porrada de redatores, editores, revisores. Não é possível que eu passar um texto. É possível, né? Acontece, mas em tese não. Agora, a letra maiúscula, tem que tomar cuidado, se for para usar mesmo. Como assim? Não, se precisa utilizar ou não a letra maiúscula. Letra maiúscula é só mesmo para... Que tinha outra coisa que eu ia ver rapidinho. Não, então, mas no caso, como eu copiei, pode. Sim, nesse caso aí sim, você colocou as aspas, você está fazendo uma citação. Tá. Mas é melhor evitar?
para não criar essa Eu não dúvida? colocaria. Eu não colocaria nem a aspa, nem a letra maiúscula, a não ser se fosse um substantivo próprio. Se for um substantivo próprio, eu sou obrigado a colocar a letra maiúscula, né? Pela regra. Tá fechado. Fechou o microfone. Por causa do É. cachorro, tá latindo de novo. Deixa ele latir, né? Implantação, né? Eu coloquei o cedilha, aí embaixo, ciências nas áreas. Aí ficou parecendo que é o acento do E, mas não era. Aí pode causar essa Pode, aí confusão com o sim. examinador também, eu tenho que É, prestar causa. atenção. Não... Sim, ó, vírgula, o que que já aconteceu? Já vi, ó. A vírgula da linha de cima, a vírgula da linha de cima, apareceu um acento agudo no A ou foi no E de uma redação que eu vi. Aí o E virou E e o E virou E. Ou uma coisa assim. Tem que tomar esses detalhezinhos assim, a gente tem que prestar atenção. É coisa boba? É coisa boba, entendeu? Mas não é o que vai te eliminar, mas ele pode te ajudar, né? Não, se você não cometer isso aí, ele vai te ajudar. Tá, não era O que mais. vai, ó, os erros gramaticais assim mais grotescos assim, não é que tem uma hierarquia de erros maiores. Erro é erro, é igual pecado. Tem pecado, é pecado, não é pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, entendeu? Pegadão. Né? Não tem esse. Erro gramatical é a mesma coisa. O erro de você deixar de acentuar ali, ó, o colocar uma crase é o mesmo erro, o mesmo padrão de erro, mesma gravidade de erro de você falar nós vai, entendeu? Escrever nós vai, é a mesma gravidade, não existe uma hierarquia de erros. Ah, esse erro aqui, ele desconta mais ponto. Esse aqui desconta menos ponto. Agora, o que normalmente desconta mais são erros voltados para a área de sentido. Quando você escreve uma coisa que não tem sentido, que muda o sentido todinho. Aí, realmente, você tem que descontar mais ponto. Porque se feriu o entendimento Aí cai naquela pontuação que tem um peso maior. Isso, aquela dos 10 pontos. Aquela lá Tá. do aprofundamento técnico. Não, tranquilo. Quem mais? Aí vocês mandaram. Ô, Josélia, a redação que você me mandou hoje foi a dessa proposta de deficiência? Qual foi que você me mandou hoje? Eu sei que a Dani me mandou uma. Violência, quer dizer, violência nas escolas? Foi isso mesmo. Foi, né? Ah, tá. Beleza. Aí a gente vai fazer agora da deficiência. Isso. Eu vou amanhã e quinta-feira na oficina, eu vou falar, eu vou desenvolver essas duas redações. Essas duas, ó. A redação amanhã eu vou falar de violência nas escolas. Na de quinta eu vou falar sobre a Deficiência. deficiência. Porque Então na de amanhã será que tem? passada você falou nesse tema. Qual? Violência? Sim. Ah, não, então tá certo. Então essa semana eu vou falar sobre então amanhã eu falo sobre a deficiência e na de quinta eu vou até definir o que que eu vou falar. Agora eu estava jurando que já não tinha falado. Semana passada eu não falei do PDPM, não? Não, porque assim, o que acontece? Essa redação que eu fiz foi de acordo com a sua proposta. Você montou a introdução, começou o segundo tópico, que era o desenvolvimento, e a gente ficou de finalizar os outros dois, né? Isso. Foi mesmo, eu falei da de violência. Não, então beleza. Então tá explicado. Então, na de quinta-feira ainda eu vou ver o que que eu vou falar. Possivelmente qualquer coisa eu repito, porque não são públicos diferentes. É um ou outro que é o mesmo. Tá. Aí Sacou? na aula de terça a gente vai. É o quê? Aí já na Retomar? semana que vem, aí o que que vocês preferem? Vocês preferem redação ou gramática semana que vem? Ao meu ver, seria mais interessante, a não ser que bagunçasse a rotina de vocês. Se não for bagunçar a rotina de vocês, o que que seria interessante? Enquanto vocês puderem participar das oficinas, das oficinas de redação, ficam sendo como se fossem as aulas de redação e aproveita as gramáticas, essas aqui, ó, para gramática, que aí a gente tem mais encontro de gramática.
Isso se não for atrapalhar vocês, porque as oficinas não tem muita gente. Por mim tá tranquilo. No caso, uma semana passada foi muito produtiva, eu gostei muito, É naquele modelo, muito bom. entendeu? É daquele jeito ali. Agora, a tendência é só melhorar. Entendeu? Aí a gente faz essa experiência. Se vocês perceberem, não, Alessandro, não tá indo bem, aí a gente volta. Um redação, o outro gramática. Uma redação, outro gramática. Entendeu? Que aí na semana que... Né, Dani? Você? Pode. Mas aí você propôs hoje, né, Alessandro? Por exemplo, aí você coloca o tempo para a gente e a aula, porque assim, nossa, passa tão rapidinho, você viu? A gente resolveu quantas questões, né? Aí então, eu acho que seria interessante, ó, como hoje foi só redação, tá vendo? Não Aí, por entendi. exemplo, eu vou pegar minhas anotações. Oi? Peraí, a Josélia falou o que que é, ô, José? Tem que ficar o dia todo com a gente. Essa hora não, hora muito pouco. Haja voz, mulher. Haja voz. Cara, vocês precisam ver o semana retrasada que eu tava com problema na voz. Caraca, não, vocês chegaram depois. Moço, minha voz, eu quase perdi voz. Tive que cancelar meio monte de coisa. Meio monte de aula, minha garganta quase fechou. Aí, por exemplo, aí vai numa questão, a gente já lembra da primeira que a gente, né, começou, então acho assim que cada aula teria que ser um tema só, como é que fala? Tema não, conteúdo só. Se fosse falar de oração, só oração subordinada. Aí, né, dá para a gente, que a gente estudar um pouquinho. Eu vejo assim, professor Alessandro, que quando você mandar uma atividade, é sempre bom mandar antes, porque eu gosto de fazer para ver qual é o nível que eu estou. Poxa, eu errei tudo, eu acertei mais ou menos, entendeu? Eu mesmo estou fazendo sem consulta para poder, sabe, ter uma noção do meu nível, porque a gente já tem uma bagagem assim, mesmo que seja assim, né? Essa daí de redação oficial, eu vou fazer questão, eu vou terminá-la na próxima aula, tá? E vou mandar mais um complemento dessa daí, que é o que para a gente fechar o assunto de redação oficial. Então, na aula já fica ciente. Não vai esquecer, não? Ainda nem saiu o edital, essa é a minha preocupação. Mas não está sendo gravada essa aula, mulher. Ah, então a gente vai ter acesso, né? Oxe, sim, sempre eu mando para vocês. Eu mando para vocês não. Ah, vocês ignoram minhas gravações? Gente. Não, mas fica onde? Mas assim. Eu mando para vocês. Eu mando o link para vocês. Aí a gente vai guardar onde? Guarda? É só o link, tá aí, ó. Ela tá no meu canal do YouTube, só que só quem tem acesso é vocês. Entendeu? Olha aí no WhatsApp de vocês. Não era assim, não. Não, sim, eu vi. Tipo a correção da minha redação. Isso, fica mais ou menos. E daqui a pouco, essa aula aqui, por exemplo, amanhã eu já mando. Deus, será que você manda para outras pessoas? A minha correção manda não, né? Não, é só para. Não, isso aí é muito pessoal. Aí Só manda quando tiver top. Aí você fala que o realmente estava ruim. Não, as correções José, por isso que eu vi que não tinha nenhum like lá. É lógico, aí. Só mando para você. Não manda não, José. Acho que também não, porque não tinha nenhum like lá. Não, manda não. Ninguém gostou da minha redação? Não, essa é sua correção, aí. Não tem lógica. Ficou bacana. Entendeu? É sua correção. Então eu só guardo o link. Isso, porque ela já está lá. Vai guardando os links, né? Vai guardando os links. Agora, lá na plataforma, o que eu coloco? O que eu coloco lá na plataforma? Aqui na plataforma, deixa eu mostrar aqui para vocês. Portal. Aqui, ó. Na plataforma, lá eu coloco quando é as aulas em grupo, entendeu? Quando é em grupo, as oficinas, por exemplo, ficam lá. As oficinas, aqui, ó. Vocês vão ver aqui em cursos e aulas, tá vendo aqui, ó? Cursos e aulas. Sim. Clicou, aí vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, ó, tudo isso aqui é a aula que eu já dei nas turmas, ó. Vocês podem assistir. Você só clica, tem o material dela todo. Você clica nela, ó, aí vai abrir isso aqui. Aí você vem aqui na videoaula. Aí vai abrir a aula. Ela aí. Aí dá o play, ó. 1h44 de aula. Essa daí. Ó. Aí, de redação, né, professor? Essas aí? Como é que é? Tem todas são de redação, não tem nenhuma de gramática. Não, de gramática eu não coloco porque é individual. Depois, ó, por exemplo, depois
né, depois que passar esse edital da Secretaria de Educação, a tendência é que eu não trabalhe mais com gramática, entendeu? Porque aí eu me dedicar exclusivamente para redação. Aí eu vou contratar um outro professor de gramática, sacou? Porque, Para outros porque concursos que a você fala? gramática... Hã? Para outros concursos que você fala? É, porque eu trabalho com todos com qualquer concurso, por exemplo. Ó, eu tenho aluno Secretaria de Educação, eu tenho aluno polícia, já se preparando para a Polícia Militar, bombeiro, TJ, do DF, E TJ o do Enem Goiás. também, professor? Hã? O Enem também você tem? Enem, eu acompanhei uma aluna, não foi Enem, foi um vestibular lá da PUC de São Paulo. Eu tive uma aluna aprovada lá em medicina, na PUC de São Paulo, entendeu? Eu tenho até o depoimento dela. É Nós a... temos filhos, né, Josélia? Não, Adolescentes já no ensino redação para médio aí. Enem. Eu fiz um É projeto aqui em complicado. Braslândia, não sei se vocês ficaram sabendo, teve umas aulas ali dentro do restaurante comunitário de Braslândia. Aquele projeto era meu. Daquele projeto lá, eu tenho pelo menos uns 10 alunos que foram aprovados na UNB, lá desse projeto. Só que não era só redação, né? Era redação, literatura. Era um projeto que eu sempre me envolvo com projetos sociais aqui em Braslândia, né? Aí, Saber. ó, aqui, ó. Essa análise aqui, ó. Análise minuciosa da Banca Quadrix. Essa daqui, ó, do Violência nas Escolas, do PDPM, vocês podem assistir. Aí as aulas eu mando para vocês aqui, ó. Pode estar vendo meu WhatsApp aqui, ó. Vou no seu, Dani, tá bem aqui, ó. Aqui é a sua redação que você me enviou. Espera aí que eu vou ver aqui. Ah, ó, tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a Sim. da sua correção, né? O link do YouTube da correção. Aí mais para cima, vocês ficam ignorando, né, minha. Aí, ó o link da aula. Isso aqui foi a aula da semana passada, né? Aí o link da aula tá aqui, ó. Eu pensei que era do 24 horas, aí eu entro direto por lá. Não, é o Aí link até eu da não aula. achei, aí teve um dia que eu até falei alguma coisa, você falou, vou subir, você não entendeu. Aí você falou, vou subir a aula para lá. Aí aqui, ó, quer ver? Ó, o link, aí eu mando o print, aí depois, aí mais para frente eu mando Nossa, ele tem tudo gravado ainda, Josélia. O celular dele deve ser aqueles top de 1.000 GB. nada, é porque eu apago muita coisa, entendeu? Eu fico apagando. Então, assim, ó, amanhã eu já mando, o link que eu mando já é o link, ó, aqui, ó, a foto da Josélia aqui, ela toda arrumada, ó, toda produzida, eu participar da Ela aula. não, porque eu só passei um batom que eu tava vendendo para minha irmã. Eu passei e não tirei. Aí ele veio fazer graça e eu morrendo de vergonha. Não, pra aula, gente, Alessandro, só mais É. uma coisa, agora que eu lembrei, em questão aos erros. Porque, por exemplo, assim, ó, eu devo ter feito assim umas 5, 10, é, passando a limpo, né? Por causa dos erros. Lá a gente não vai ter essa oportunidade. O que é permitido em relação a erro? Errei. Aí eu tento consertar passando a caneta mais forte, ou eu não, coloco passe, entre. Não, trace e faz a palavra do lado. É é assim, isso. professor? Sim, mas e aí? Mas isso também desconta, mesmo eu fazendo isso, passando Não. traço e tal? Ó, Desconta ponto? Perco ponto? que não necessariamente. Agora, o excesso, sim, né? Tudo em excesso, seja bom ou seja ruim, é ruim, né? O que que acontece? Você, no parágrafo, você está escrevendo ali, bonitinho, tal, errou, era para você escrever professor com dois S, você escreveu com X, né? Ao invés de você escrever professor com dois S, você escreveu com X. Você vai passar um traço simples, assim como a Eusélia falou, e escrever a palavra correta na frente. Acabou. Ah, mas eu vou ficar fazendo isso na redação toda? A lógica é que não, né? Que você tem que ter atenção. Por isso que existe rascunho no seu texto. Você não vai direto para a É. página. Parênteses, não. Não põe entre parênteses? Não, Só Às raiz. jamais. vezes eu fico querendo Jamais. fazer minha Só redação raiz. primeiro, que eu fico muito tensa. Eu falei, ai meu Deus, será que eu faço a redação primeiro e passar limpo para mim ganhar Não, ponto? eu tenho um roteiro. Depois eu mando para vocês um roteiro de como vocês
vamos se preparar para chegou o dia da prova, como é que eu vou fazer? Eu vou direto na redação, isso, aquilo? Eu tenho um roteirinho prontinho, só que agora não é o momento de Tá. falar isso para vocês, entendeu? É, o que eu ia falar? Até na preparação já, Ah, Alessandra, é bom, por exemplo, a gente ir começar a tentar fazer a redação, por exemplo, pegar um sábado à tarde, um domingo à tarde, sabendo que a gente vai ter no cronometrado. máximo uma hora e tal, e começar a ver o que a gente consegue fazer em uma hora e meia. Cronometrado. O ideal é que, ó, o tempo ideal para você fazer uma redação, você falar bem assim, caraca, eu tô pronto mesmo, tô me sentindo pronto, sem nenhuma chance de apagão na hora, 45 minutos. 45 minutos, uma hora. Entre Ixi, 45 minutos e uma hora. É o tempo de você, isso calculando tudo, ó, 45 minutos a uma hora é você fazer o brainstorm de ideia, você fazer o esqueleto da sua redação e fazer a redação no rascunho e passar a limpo. Entendeu? Em então, suma, no caso, assim, a gente vai treinando, até depois você você vai alcançar esse ensinar a gente a patamar fazer meio que esse simulado. simulado de redação? É um simulado, porque assim, imagine só, você chega lá na sua redação no dia, eu vou chegar aqui e ficar só olhando para vocês vão fazer a redação, eu vou ficar olhando aqui para vocês. Ó. Gente, eu vou Você vai mandar a fazer isso proposta. na aula, ao vivo, pra gente? Lógico, ué, é o simulado, não Ai, existe que simulado. bom. O professor Ah, é do do curso, José Leão. aqui, o professor do Tá cursinho certo. pode fazer, né? O simulado lá, ó. Aí eu vou ficar aqui só de braço cruzado olhando para Eu queria que o vocês. professor fosse com a gente fazer a prova. Não, eu posso ir com vocês, mas aí não posso fazer a prova, mas eu vou. Hã? Desse as dicas, era bom, né? Não, mas as dicas a gente já vai tá dando. Ó. Eu falava anteriormente na aula aqui com as meninas, com a Ana e a Camila, antes de vocês. Cara, segue o padrão. Segue o padrão. Não fique mudando. Por que a galera mais tem dificuldade em redação vive travando? Porque o professor fala, segue esse esqueleto aqui, ó, segue isso daqui. Aí o aluno quer ficar inventando. Ah, mas se eu fizer isso aqui, será que é mesmo? Mas e se eu fizer isso? Será que eu não vou ser penalizado? Não, cara, não vai. Você acha que eu tô aqui nesse tempão aqui conversando todo santo dia sobre redação, pesquisando direto em redação, lendo prova, redação que tirou nota máxima, conversando com o aluno que já foi aprovado, a gente identifica um padrão, gente. Entendeu? Então, assim, o segredo está em seguir as orientações do treinador. Professor, você acha que um exemplo, para mim que estou ainda com essa dificuldade, eu fiz minha redação, você fez a correção. Eu fiz ela uma vez. Você acha que eu tenho que fazer ela muitas vezes para decorar ou não? Eu refiz, acabou. Agora é a próxima. Para decorar o quê? Tipo assim, para O decorar assunto? o assunto. Não, para Quanto mais decorar. mais decora, não tem nada a ver. Não, os conectivos você vai decorar da seguinte forma: você vai usar o mesmo conectivo que você usou na redação da semana passada, você vai usar dessa semana, na outra semana, Vai até ficar treinando na enjoativo próxima. para você. Você chegar ao ponto de olhar para ele, não, pelo amor de Deus, não aguento mais escrever Vai ter nesse sentido. vírgula agora, vai ter vírgula. Ó, eu não aguento Sim, mais. José, eu também. Mas a gente confia, esquece de confiar a vírgula. Eu Tá também, vendo? José. Aí, ó, movimento pró-vírgula depois do conectivo. Aí, ó, Todos, a todos os vírgula, conectivos têm vírgula após. Dani, vamos deixar o prática, professor. Porque ele está próxima, querendo ir embora, né? prática, agora eu vou assistir a série Suits, não sei se você já assistiu, Suits. Não tô assistindo nada, só procurando Eu vou procurar. assistir a série do Gran Curso aqui agora. Não, tá certo, vai lá. Ó, o professor Elias Santana, lá, eu sou fã, eu conheci ele, é meu amigo, o professor Elias Santana, do GRAM. Sério? Aham. Legal. A gente já trabalhou junto na escola. Quando ele estava na Secretaria de Educação, eu era professor, ele era monitor. Ele? Ele era monitor escolar, Ó. sabe? Ele pediu exoneração desse cargo dele, aí para viver de dar aula. E ninguém questiona ele se ele mas ele não é efetivo. Vocês acreditam que tem alunos que deixam de estudar comigo porque eu não sou professor efetivo? Hã? Não É, entendi. tem alunos que não estudam comigo, professor Alessandro, porque eu não sou professor efetivo da Secretaria de Educação.
Uai, mas se dando aula particular ganha mais, quem é que vai, né? Na Aí, hora que assim, você achar necessário. mas tem a galera, assim como, ó, uma das melhores professoras, ao meu ver, de conhecimentos pedagógicos em Brasília, se chama Jaqueline Silva. A professora Jaque, ela mata um leão, um elefante, uma jaguatirica, tudo por dia, pelo simples fato dela não ser efetiva, ela ser professora de contrato. Nossa, mas o pessoal faz um julgamento gigantesco só porque ela não é efetiva. Gigante, vocês não têm noção. Tanto que ela é minha amiga também, professora Jaque, mas assim, excelente profissional, excelente. Você perguntar para ela Eu gosto dela. de Ela comprou a conhecimento, briga do temporário, né? Com essa confusão eu de vale, não também. vale questão. Nossa, ela ficou muito brava. E assim, infelizmente, mas ainda existe esse preconceito. Aí eu pensando assim, cara, então quer dizer que se eu for dar aula para o pessoal das carreiras policiais, eu tenho que ser policial. Se eu for Polícia, dar aula para o pessoal do Senado, eu tenho que ser do Senado. Se eu for, Deus me livre, então, eu tenho que passar em todos os concursos para eu dar aula. Mas a gente só tem isso com o povo da educação. Cara, os alunos da educação, não, assim, me desculpa a expressão, são os piores alunos que eu tenho. Você acredita? São os alunos mais chatos. Assim, não vocês, mas eu falo assim, a forma, a desconfiança do professor, pelo fato de ser professor, né? A desconfiança dele é muito exatamente. grande. Nossa, eu tenho que provar aqui praticamente todo dia que eu sei dar aula. É, tem aluno que demorou um ano para ser meu aluno, para me pagar, assim, ó. Tô assistindo aula ali, E participando de outro assistindo uma aqui e aula tal. aqui, outra aula ali e tal. E eu tô nem aí. Por exemplo, ó, se eu falo para os meninos aqui de Braslândia, se eu dependesse dos meus alunos, dos alunos de Braslândia, eu tava passando fome. É. Aí é aquela questão, né? O profeta na sua pátria não é bem amado, né? Então, É assim, difícil. hoje, graças a Deus, eu tenho alunos espalhados pelo Brasil todo. Então, meninos, deixa eu ir lá que eu vou assistir minha série agora. Gente, com Deus. Ô, vamos tirar nosso print aqui, peraí. Embora a Josélia não esteja Alessandro, só um maquiada, negócio, né? viu? A gente, desde o primeiro momento, gostou muito das suas aulas. A única coisa que a gente colocou foi nossas dificuldades, viu? Como assim, nossas dificuldades? Não, só questão de render, né? Que eu falava assim, nossas aulas são tão boas que eu quero anotar, aí eu que falei, né, com a Josela, eu quero fazer tipo assim, tudo né? Aham, Tipo fazer assim, uma linha de. organizado Aham. pelo tema e tudo que eu quero guardar tudo, que são tão Mas tem que interessantes, né? guardar. Ah, o bom que fica Sim, gravado sim. Aí eu também, falei, né? eu quero tudo Uhum. na sequência, assim, tudo, eu sou meio metódica. Vamos lá Tá que eu vou certo. assistir série de DCM. Vamos lá. Vai Série de lá. DCM até Desce meia-noite. aí. Aí, ó. Aí nas fotos, já tirei, já. Nas fotos lá das outras redes, todo mundo sai maquiado, todo mundo sei o que lá, ó. Aí chega aqui pro professor Alessandro, ninguém passa um batom, não Eu faz passei. nada. Então tá bom. Tchau, Gente, com Deus, até a professor. próxima, viu? Então, o link que eu for mandar para Tchau. vocês é da gravação dessa aula, tá? Tá bom, Tá vou salvar bom. todos. Tá, tá. Tá, tchau, tchau, Não Alessandro. apague. Tranquilo. Ai, cadê aqui? Ah, aqui.